Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Podem sentar-se, meus queridos. Muito obrigado pela forma tão especial de me receberem. Louvado seja Deus por esta oportunidade de estarmos juntos. Eu, pela primeira vez, conhecendo os irmãos, agradeço a Deus pela confiança do pastor, mesmo ausente, em me dar esta oportunidade. Em me dar esta oportunidade de estar aqui, compartilhando com os irmãos uma porção da palavra. Vamos lá, livro de Esdras, capítulo 6. Livro de Esdras, capítulo 6, leremos dos versos 6 ao verso 13. Esdras 6, do 6 ao 13. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarzequitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Amém. O retorno do povo da Babilônia, depois de 70 anos cativos, com o desafio de reconstrução do templo em Jerusalém, sem sombra de dúvida, é um dos momentos mais interessantes, bonitos, desafiadores que o povo de Israel passou naquela época. A desobediência levou o povo a sofrer consequências e ficar 70 anos quase cativos em Babilônia. Ali, as pessoas, o povo, até mesmo pedia a eles: olha, cante-nos um daqueles hinos que vocês entoavam lá em Jerusalém, mas a resposta está no Salmo 137. Olha, junto aos rios da Babilônia, nos salgueiros, os nossos instrumentos estão pendurados. Isto demonstra toda a tristeza, toda a angústia
que este povo sentia de terem perdido a liberdade de ir ao templo, e principalmente pela notícia de que aquele templo, uma referência espiritual daquele povo, havia sido destruído, derribado. Restava escombros dele ali em Jerusalém. As nações que passavam meneavam a cabeça. O profeta Jeremias chorava, lamentava, escrevendo o seu livro de lamentações, porque era algo inclusive deprimente ver e ouvir falar sobre aquilo. Estes irmãos voltaram, 42 mil e pouco em média, com alegria e motivados a reconstruírem a cidade. Não voltaram de mãos vazias. Deus usou Ciro, cumpriu-se uma mensagem que o Senhor falara através de Isaías. Ciro abençoou aqueles irmãos, deu a eles inclusive proteção no momento em que saíram em 1.300 quilômetros em média, numa condição perigosa, onde podiam ser assaltados, levados os seus bens que haviam ganho ali na Babilônia. Inclusive foi devolvido os vasos da casa do Senhor. Isto é tudo muito bonito de nós ouvirmos, sim. Isto mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, sim. Em dar oportunidade de recomeço por seu infinito amor perdoador. Inclusive o Senhor Deus guardando aquela aliança centenária que fizera aquele povo desde o tempo de Abraão. Deus permanecendo fiel sobre todas as condições e circunstâncias que aquele povo atravessou. Hoje também nós temos o sábio irmão Paulo escrevendo a Timóteo que, ainda que em algum momento possamos ser infiéis, o Senhor permanece fiel. E aí ele estava dizendo que Deus criaria uma forma de nos dar oportunidade, Deus buscando o seu povo para perto dele. Em algum momento nós não observamos isso. Na sua infinita grandeza, ele tomando a iniciativa para que acordemos para a vida e olhemos as nossas falhas, mudemos a nossa conduta para desfrutarmos novamente da sua bênção. Assim era este povo ali. Viviam um momento espetacular. Mas sabe, meus irmãos, nós nunca deveremos nos esquecer de um detalhe: o inimigo das nossas almas não descansa. É insistente, persistente, não desiste dos seus objetivos. Em muitos momentos nós subestimamos o adversário. Há um tempo de Deus para todas as coisas, sim, mas nós nunca podemos nos esquecer que ainda estamos num corpo corruptível e que precisamos diuturnamente vigiar, porque o nosso adversário sempre estará ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E a Bíblia nos exorta, nos avisa a quem estiver em pé vigiar para não cair. Como também a Bíblia nos diz que o cair é humano, mas Deus é poderoso para levantar. E Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas sempre é melhor evitarmos. Prevenir é melhor do que sacrificar. Havia uma oportunidade. Estes irmãos, depois de em média 2 anos, quando se estabeleceram com pelo menos as condições mínimas de sobrevivência, eles deram início ao processo de reconstrução. Nem mesmo os muros da cidade se preocuparam em construir. Foram levantar o altar. Zorobabel lançou a pedra fundamental. A presença de Deus foi sentida ali.
houve choro, alegria, até mesmo os anciãos em algum momento choraram de tristeza por lembrarem-se do primeiro templo e verem as condições agora um tanto quanto mais precárias para a reconstrução, a quantidade menor, não conseguiram acreditar na qualidade que o Senhor mandaria, mas havia júbilo entre os irmãos, havia alegria, e a reconstrução iniciou-se. Porém, Jerusalém era uma ameaça às outras nações, principalmente por ser o centro de adoração ao Deus vivo. Nunca podemos nos esquecer, e eu não vou fazer aqui, de forma alguma, uma mensagem dando ibope ao adversário das nossas almas. Muito pelo contrário, não é característica minha. Eu prefiro sempre dizer o nome Jesus. Este nome é sobre todo nome, ele faz bem. Só de nós ouvirmos, o dia muda. Glória a Deus. Mas como também eu não posso sublimar as coisas e nos colocar dentro de uma bolha, nós precisamos viver a realidade. Jerusalém ameaçava, porque o povo conhecia a história, conheciam a história do Deus vivo, que honrou Davi com uma pedrinha matando o gigante. Conhecia a história do Deus vivo, que com mão forte tirou o povo do Egito e os levou a Canaã, derrotando no Mar Vermelho Faraó e todos os seus comparsas, com o perdão da palavra. As nações se sentiram ameaçadas. Israel ou Jerusalém não podia crescer novamente, porque eles sentiriam-se inferiores e os seus intentos e planos iriam ralo abaixo, porque Deus seria manifestado novamente ali. Os samaritanos uniram-se a outros povos, a outras nações, a outros estados, mesmo que pequenos, e ressaltando em algum momento inimigos comuns, e começaram a perturbar os reconstrutores. Começaram a ameaçar, começaram a jogar contenda, intriga. Uma das maiores armas do adversário é dividir. Ele gosta de subtrair e dividir, mas o nosso Deus é o da multiplicação e o da soma. Mas ele começou a dividir inclusive as classes. Tão atual, né? Ele começou a dividir, ameaçando os irmãos. Estes irmãos, apesar de tudo, prova, irmão, em algum instante, ela deixa, diríamos, uma sequela, um trauma, que o tempo é que vai sendo útil para se tratar. Não diz aí um ditado que não existe nada que o tempo não cure? E espiritualmente, em alguma condição, também. Nós nos tornamos vulneráveis a esperar algum tempo. Uns reagem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas nós vamos nos equilibrando. Estes irmãos, eles tinham histórico, tinham ouvido falar das provas e dificuldades que os irmãos tinham passado antes do exílio. Tinham ouvido falar da maldade, da malícia destes inimigos quando unidos. E eles recuaram por um momento. Assustaram-se. Momentaneamente, e isto demorou de 9 a 15 anos, para que a reconstrução fosse reiniciada. Momentaneamente, estes irmãos recuaram. Aí a preocupação não foi mais a construção do templo, foi a estabilidade financeira, física de cada uma das famílias. Começaram então a preocuparem-se em, vamos dizer assim, guardar dinheiro, adquirir terra, comercializar,
os bens, para que eles não fossem novamente surpreendidos e perderem tudo. Deus, então, vendo esta situação, ele move o coração de Daniel, quando ainda na Babilônia houve a notícia de que lá em Jerusalém o templo tinha sido interrompido na reconstrução por ameaças. Daniel então vai orar, aplicar o seu coração em buscar a Deus. Ciro não era mais o rei, agora era Dário. Os impérios estavam sendo destruídos, cumprindo-se o sonho, inclusive de Daniel. Nada prevalece para sempre a não ser o nosso Deus. Não há império humano que Deus não tenha poder de destruir. Não há homem que possa com o nosso Deus. Nós somos imediatistas, queremos tudo daqui a pouco, mas o Senhor sabe o tempo e a hora certa para tudo. Olha, irmão, andei a saia dele, e não há luta que nós não tenhamos condições de suportar, porque quando Deus vê que não vamos mais suportar, Ele envia o socorro. Então para dessa história de reclamar, até quando, não aguento mais, vou desistir. Deus é contigo, vai até o fim. Vai chegar a hora da resposta. Aleluia! Vai chegar a hora da vitória. Subestima a fé, se deixa levar pelos outros, falta personalidade espiritual própria. Jeremias não disse, quando viu Jerusalém destruída: Senhor, traga à minha memória palavras que me deem esperança. Provavelmente uma das palavras que Deus disse a ele era: Jeremias, eu lá não te falei no capítulo 29 que o meu pensamento é bom para este povo? Então haja o que houver, Deus está conosco e tem um bom pensamento a nosso respeito. Mas lá estava interrompido. Eu imagino a alegria destes inimigos. Leia capítulo 4. A alegria destes inimigos. A festa que fizeram. Opa, interrompemos. Agora eles não terminam este templo e nós continuamos dominando sobre eles. Enganado. Ciro, porém, Deus sabe como trabalhar. As coisas estavam detalhadamente registradas nos livros das crônicas ali. Ciro fez um edito, uma lei, que outorgava liberdade de saída aos irmãos, de maneira bem detalhada. E nas ameaças, eles reivindicavam isso. Será que eles foram autorizados mesmo de recomeçar? Daniel ora, Daniel 9, 10, lindo, 11 o texto. No primeiro dia que ele assentou em seu coração em orar, buscar a Deus, se arrepender, confessar a falha, Daniel conhecia a palavra. Quando ele foi dar a primeira interpretação de sonho a Nabucodonosor, ele disse: o Deus de meus pais, eles foram ótimos pais, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará. Eu vou abrir um parênteses aqui, para contar alguma coisa até engraçada. Eu não vou citar o nome, não, eu vou sofrer danos terríveis. Mas eu tenho uma prima, e eu a amo em Jesus Cristo, como todas e todos os demais. Ela resolveu afastar-se do caminho do Senhor.
por um período de tempo, não foi pouco, e se enveredou pelo mundo. E alguns anos atrás, há uma década atrás, não existia BINA, né? É BINA que fala, identificador de chamada. Não existia, então ligava-se no telefone fixo, celular não era na tecnologia de hoje, ligava-se no celular fixo, você não sabia quem estava ligando. Esta menina cantou no coral, tocou na orquestra, mas se perdeu num relacionamento. Não deu certo o relacionamento. E ela ficou sem força de retornar rápido para a casa do Senhor. Então ela saía para as baladas, diríamos assim. Quando ela voltava das baladas e deitava a cabeça no travesseiro e era o silêncio da noite, uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Canta e dá graça. No silêncio, e que ela perdia o sono, a consciência começava a pesar, o Espírito de Deus começava a convidá-la. Tinha um lugarzinho lá no coral, que era dela, na orquestra. Ela se desesperava. E ela catava o telefone e ligava em uma das nossas casas, daqueles da família que permaneciam fiéis ao Senhor. Ela ligava. E quando nós atendíamos, ela disse que falava, ufa, Jesus não voltou, porque senão eles teriam subido. Ainda dá tempo de eu retornar. O telefone tocava, isso não foi uma nem duas vezes, foram algumas vezes. Não era só na minha casa, era na casa dos outros primos, dos outros tios, enfim. Ela voltou para a casa do Senhor, glória a Deus por isso. E num dia nós estávamos reunidos numa festa de Ano Novo, celebrando ao Senhor porque Ele nos dera mais um ano, e conversa vai, conversa vem, começamos a cantar, tocar. De repente ela disse assim, eu quero confessar algo aqui. Olha, há algum tempo atrás o seu telefone tocava de madrugada, fulano? Tocava. O seu tocava, o seu tocava, tocava. Era eu desesperada. E eu pensava, se eles atenderem, Jesus não voltou ainda. Amanhã eu volto para a igreja, mas não voltava. Mas houve o dia que ela voltou. Traga o seu filho para a igreja. Traga. Traga enquanto dá tempo e você pode dominá-lo. Porque isto fará a diferença num momento necessário. Daniel foi instruído com a lei do Senhor. E ele conhecia a palavra. Por conhecer a palavra, Daniel foi orar, confessar a falha daqueles irmãos. Provavelmente, quando Salomão inaugurou o primeiro templo, Deus disse a Salomão, em qualquer que seja a crise, peste, tudo que acontecer, segundo Crônicas 14, 7, melhor dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o pecado e sararei a terra. Daniel conhecia, então ele foi orar ao Senhor. Por que às vezes nós conhecemos, sabemos que temos isso em mãos, mas nós saímos para reclamar, para quem não pode fazer nada, para murmurar, para questionar, ou dizemos, Deus não me ouviu, não vou mais na escola dominical, não canto mais no coral, não toco mais na orquestra, não faço mais aquilo. Ei, está faltando alguma coisa aí, não está dando liga. Deus está nos convidando a olhar o exemplo. Antes eu ressaia, daí a mondoída ele sala, badio como dele ressia. Você está com um braço no banco, com uma camisa num tom de cinza, meu querido. Levante a sua mão aí, meu filho, por gentileza. Aqui.
minha direção. É você mesmo. Eu posso não acertar o tom da sua roupa, né? Porque esse óculos aqui, eu não vou dizer quantos graus ele tem, senão vocês vão assustar. Vamos ao que interessa? Deus me mostra uma estrada. Esta estrada tem várias rotatórias desnecessárias. Não são rotatórias que dariam oportunidades para você entrar em outros caminhos. Numa mesma estrada, de repente, uma rotatória com mato dos dois lados. Várias rotatórias. Elas são empecilhos, barreiras. Quando você pensa que as coisas vão deslanchar, que possíveis prejuízos não virão mais, que as promessas de Deus vão se cumprir, e que agora as coisas surge uma rotatória. Você tem que perder aquele tempo de fazer aquele contorno, mesmo que seja só a meia curva, mas tem que passar por aquilo. Às vezes estas meias curvas, elas levam alguns meses, e já teve algumas que levou anos. Olha-se para dentro e diz: Deus, que dia que o Senhor vai permitir que eu possa me estabelecer verdadeiramente no sentido profissional financeiro? Eu não consigo atingir os meus objetivos e sempre surgem estes empecilhos. Isto tem te deixado triste, já te deixou até com alguns problemas de ordem estomacal, gastrite, nervoso, estressado, mas Deus está mandando eu dizer a você que Ele vai te colocar numa estrada nova, e que não existem rotatórias nesta estrada nova. Anda, canta e dá subiada aí. Esta estrada nova começa a surgir dentro do mês de outubro. Você vai começar a perceber, porque quem estiver pensando que o caos econômico que estes homens desejam que aconteça nesta nação vai acontecer, e ficará envergonhado. Porque dificuldade sim, mas o caos econômico planejado não. O céu disse não. O céu disse não ao caos planejado, desejado e provocado. O céu disse não. Haverá uma retomada fora do normal nesta nação, e o nome do Senhor vai ser glorificado nisto. Queiram ou não queiram, haverá no próximo tempo, que se chama setembro, já se dará início a isto. A mão de Deus se estenderá, e a vergonha vai chegar. Não tenho medo de dizer, mas é muito bom que eu não diga nomes. Eu prefiro não dizer. A você, já dentro do mês que eu citei, você vai perceber que Deus te pôs numa estrada nova. Pagará os teus votos. O tempo abreviado, muita coisa ficou a desejar. O tempo abreviado o Senhor vai postergar, e os prejuízos de um ano em um mês Deus vai devolver. E eu não estou dizendo que é no mês todo que eu falei, isso vai ficar gravado, aí depois é só rebobinar a fita e ouvir melhor. E com isso não estou chamando sua atenção. Deus também está sendo seu gastroenterologista hoje, fazendo um grande movimento de cura nas paredes do seu estômago, no esôfago. Está tudo machucado aí, por conta de nervoso e estresse. Dor de cabeça também vai sumir, e o sono voltará ao normal, e o nome do Senhor será louvado. E grande aqui é o Senhor dos exércitos. Que hora que eu tenho que parar? Que hora que eu tenho que parar? São 7h20. Aleluia. Daniel orou, e Deus disse: do primeiro dia que você assentou no seu coração, Daniel, orar, eu já tinha ouvido a oração, mas houve uma guerra
Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades da maldade que atuam nas regiões celestiais. Mas para isso nós temos as armas necessárias. Houve uma guerra, mas eu mandei Miguel. Quando Miguel dissipou, me perdoe, os demônios que estavam ali para atrapalhar, levantam-se Zacarias e Ageu e começam a profetizar aos irmãos que tinham desistido da reconstrução. Apliquem o coração, retornem aos objetivos de reconstruir o templo, porque o Senhor é conosco. E Ageu ainda foi abusado. Ele disse assim: olha, a prata e o ouro pertencem ao Senhor, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Continuem. Os anciãos, os mais experientes, ouviram, se esqueceram de decreto do rei, que proibia a reconstrução, Xerxes ou Artaxerxes, que proibia a reconstrução, convocaram os mais corajosos e voltaram a reconstruir. Quando isso aconteceu, o governador ficou com medo. Opa, pera lá. Como pode? O governador do espaço lá poderia sofrer os danos. Aí ele fez uma carta, porque agora o rei era Dário. Deus tira quem quer e põe quem quer. Tira, põe a hora que quer, do jeito que quer. Pode se achar poderoso, pode vir contra tudo e todos, pode assinar lei que Deus reprova, fica só até o dia que Deus quer. Ele é especialista em destronar. Nabucodonosor achou que nunca ninguém o tiraria dali. Eu sou Nabucodonosor, o poderoso. Deus tirou. O filho dele, Belsazar, tão abusado que até o que era da casa do Senhor, ele disse assim: busque lá e vamos beber com as nossas concubinas aqui na hora da festa. Deus interrompeu a festa e uma mão começou a escrever lá na parede: pesado foste a balança e foste achado em dívida, na mesma noite morreu. Mas alguns ainda querem lutar. Ele é imutável, foi ontem, é hoje, será eternamente. Ageu, Zacarias, corajosos, destemidos. Deus procura homens e mulheres corajosos. Aqueles que gostam de pano quente, sublimar a mensagem. Deus é o Deus o abençoador, sim. Mas a palavra diz que ele exorta, ele corrige, até o filho que ele ama. Ah, mas eu não posso falar isso, senão não prego mais. Eu não posso falar isso, senão me tiram dali. Ei! É claro que Deus já sabe, não estou te inflando a fazer, a tomar atitudes sem sabedoria, que desrespeitem. Inclusive Deus obedece à hierarquia. Mas Ele é soberano. Ageu e Zacarias fizeram a diferença. Tatenai intimidou-se e disse: vamos verificar, chame os irmãos e peça para eles nos contar. A verdade foi dita integralmente. Capítulo 5. Quando chegaram lá e estava Dário, verificou-se nos livros das crônicas, no livro das leis, e viram lá: ah, sim, alguns anos atrás, Ciro era o líder, o presidente, e ele deu ordem mesmo a este povo que eles saíssem, voltassem, reconstruíssem, devolveu tudo. Pai da mentira é o adversário. Mentira nenhuma prevalece.
No dia e na hora, ela é desmascarada. Dizem que mentira tem perna curta. A mamãe dizia assim: mentira isso, meu filho, é mais uma mentira da mentira. Mentira nem perna tem. Ela não chega longe. Quando a gente dizia, mentira tem perna curta, ela olha, a mentira está te enganando. Porque ela nem perna tem. Se te prejudicaram com mentira, e se você estiver mal intencionado, prejudicando ou tentando planejar algo contra alguém com mentira, a mão de Deus vai falar a verdade. Um tempo de verdade vem chegando, porque ninguém consegue, não prevalece na casa do Senhor a mentira. Não prevalece contra o crente a mentira, não prevalece. Na hora certa, Deus arranca a máscara e a verdade vem à tona. Pode aguardar, porque a verdade de Deus vai chegar a teu favor, Ele vai falar por ti. Aleluia! Foi dita a verdade. Dário, então, quando leu, percebeu. Olha, o pior cego é o que enxerga, mas não quer enxergar. É o pior. Qualquer um pouquinho só, mais inteligente, iria perceber que havia armadilhas ali. Acharam que intimidariam os irmãos contando as coisas a Dário. Os irmãos confiavam que Deus era maior e que a voz profética de Ageu e Zacarias prevaleceria. Quando nós confiamos no Senhor, nós fazemos como Davi: não temo que me possa fazer o homem. Davi disse isso. O Senhor é comigo. No Salmo 37, os passos de um homem bom, o Senhor conserva, guarda e preserva. Quando nós nos prontificamos a servir ao Senhor, a obedecê-lo, primordialmente Ele se responsabiliza por tudo. Agora, o que aconteceu? Quando ele lê a carta, as dificuldades que os inimigos tinham provocado são substituídas por benefícios maiores ao povo. Quando ele lê, ele diz assim: eles estão contando a verdade. Ciro realmente deu a eles liberdade de retorno. E eu digo uma coisa: quem atrapalhar será réu de morte. Diga a eles para que orem por mim ao Deus deles, e diga a eles que o que for necessário. Você prestou atenção, meu querido? Eu acrescento um pouco mais de benefício. Na armadilha que armam contra nós, eles mesmos, nossos inimigos, caem. José, prestes a morrer, ele fez lá uma retrospectiva de vida. E ele pensou bem e disse assim: o que fizeram mal contra mim, Deus transformou em bênção. Acharam que iam inibir, acharam que iam proibir. Minha filha, você aqui, olha, de blusa preta, levante a sua mãozinha aqui, minha filha. Você, isto, só para ser distinguida. Deus está te dando saúde esta noite aqui, amém? Eu me dirijo a uma jovenzinha, sim, eu tenho certeza disso. Apesar da nossa nova edumentária, né? Eu sei que eu me dirijo a uma jovenzinha. Não só por estar sentada aí, porque o Espírito de Deus não nos deixa enganado. Deus está normalizando funções no seu organismo. Deus não expõe ninguém, não é obsceno.
Mas eu vejo a mão de Deus tocando aqui assim, olha, nas glândulas da sua tireoide. E Deus está organizando as funções hormonais suas. Deus está organizando a condição linfática, que eu não sei o que é. Deus está organizando a circulação do seu sangue. O Senhor Deus não permitirá mais desajustes orgânicos na sua história. Sensação de inchaço, dores fortes de cabeça, como se fossem enxaqueca. O Senhor Deus está te curando esta noite, colocando ordem no seu organismo. Deus está fazendo com que todo o seu sistema linfático e nervoso sejam normalizados, desinflamando você internamente, e o nome do Senhor será louvado na sua saúde. Amém, minha filha? Deus vai te dar uma qualidade de vida excelente. E vai te abençoar nos estudos. De uma maneira muito especial. Você vai quebrar um protocolo dentro da sua família. Eu não estou dizendo que você não é apoiada por sua família. Eu estou dizendo que você vai quebrar um protocolo. Existe um canudo do céu, uma formação superior, ordenada por Deus a teu favor. E o Senhor vai começar a trabalhar para te colocar neste caminho. E Deus não precisa de cota. Não precisa. Ele simplesmente ordena. Te fez igual a todos. E vai mostrar a diferença na sua história. Nos próximos tempos, o Senhor Deus te dirigirá a alcançar um objetivo que quebra um protocolo e que será engrandecido o nome dele na história. Os irmãos agora acharam que seriam prejudicados. Eles saíram beneficiados, abençoados. Toda arma preparada contra ti não prevalecerá. Toda língua que em juízo levanta-se contra ti, o Senhor a condenará. Estes inimigos foram surpreendidos quando acharam que iriam interromper a reconstrução, armando cilada, desmotivando, colocando medo. Os irmãos foram beneficiados com uma nova lei deste novo rei, que agregava ainda mais benefícios do que aqueles deixados por Ciro. Ei, Deus vai te surpreender. O que armaram contra ti para te desmotivar, o tempo perdido, até esse período de pandemia. Existe surpresa de Deus para você, existe surpresa de Deus para nós. Este período que foi privado de algumas situações, e obviamente nós obedecemos e tomamos precauções, só não devemos ter medo, porque o Senhor é maior e é conosco. Então entenda a aplicação da palavra. O tempo perdido, meu Deus, parecia que o ano ia ser uma bênção. 6 meses, e eu estou aqui agora tendo que recomeçar. Tem benefício de Deus para o recomeço. É o recomeço do recomeço. Tem benefício novo de Deus para o recomeço do recomeço. O tempo é de recomeço. Recomece a sonhar, ou volte a sonhar, ou coloque no papel aquilo que você tem a fazer, estipule metas, tenha foco, porque tempo de surpresa de Deus vem chegando. Dário sancionou uma nova lei que beneficiava os irmãos lá,
e Deus foi glorificado. O templo terminou, os muros foram reconstruídos, o júbilo aconteceu como nunca houvera acontecido. Chegou Jesus Cristo, que era o que o adversário queria frustrar, o nascimento do Cristo. O nosso Redentor, chegou Jesus Cristo, foi levado à cruz do Calvário por nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu e disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Enquanto estiverem aqui, eu estou preparando um lugar, mas vocês não estão sozinhos, eu enviarei o Consolador. Ei! Projetos de Deus não terminam no meio, eles vão até o fim. Há um tempo novo de recomeço que Deus está nos concedendo. Tenha fé, segurança, porque o Senhor é maior. Amém. Que Deus em Jesus Cristo nos abençoe. Curve a sua cabeça, por favor. Santo Deus, louvado seja o teu nome, por mais esta oportunidade especial que o Senhor nos concede, de meditarmos um pouquinho na tua palavra. Pedimos agora a tua bênção sobre cada um dos teus servos aqui, sobre cada família representada, que haja o cumprimento da tua palavra, que tudo aquilo, Deus, que estiver barrado, parado, seja dado continuidade, e que nós creiamos no poder da tua palavra. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus, pela bênção e vitória. Amém. Deus abençoe.